Rei, aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Nós somos, Pai, porque cremos na Tua palavra e a Tua palavra, ela é a verdade. Quantos creem que a palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade? Sabe por quê, amados? Porque eu nunca vi uma palavra que fosse fiel e verdadeira, assim como é a palavra de Deus. Eu nunca vi uma palavra infalível, assim como é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, por que eu creio nisso? Eu creio nisso porque eu era escravo do pecado, eu era escravo da droga, eu era escravo do vício, eu era escravo da mentira, e Deus me libertou de tudo isso. E tudo isso está escrito aqui, que eu seria liberto, porque há um poder chamado nome de Jesus, e esse nome, ele contém todos os atributos para que a salvação chegue por completo na sua vida. Chegou na minha, se tornou rema dentro de mim, se tornou verdade em mim, e ela também vai se tornar verdade na sua vida, amados. Se abra para ser surpreendido por Deus. Crie expectativa no sobrenatural te alcançando. Hoje é o último dia da série que nós estamos ministrando a respeito do livro Prosperidade Bíblica. Se você ainda não comprou esse livro, corra. Que eu acho que só tem um. Ou acabou? Acabou? Então, o ponto não me deu retorno, mas nós cremos que acabaram os livros. Se você tem interesse em adquirir esse livro, fale com a Ju ou com a Amanda. A Amanda está lá atrás. Você pode falar com ela, peça, encomende esse livro. Por quê? Porque, amados, para que você possa desfrutar de coisas que estão disponíveis para você no mundo espiritual, é necessário que haja conhecimento da palavra. O livro, ele te ensina a respeito de um assunto e te traz esse conhecimento. É como uma pessoa que recebeu uma herança, porém ela não sabe. No Ministério Verbo da Vida é contado uma história que uma mulher, ela trabalhou muitos anos na casa de uma senhora, e essa senhora, ela deixou uma carta e deu para ela de presente essa carta. Essa senhora que era a patroa dela, ela faleceu. E a senhora que era empregada, ela pegou essa carta e colocou numa moldura e colocou na parede, como uma lembrança daquela patroa dela, porque ela a amava muito. Ela não servia somente como obrigação, mas por amor. E aquela senhora, ela passou por um momento de muita necessidade, até que um dia uma pessoa foi na casa dela, olhou para aquele quadro que estava na parede, leu o conteúdo que estava ali e pediu para levar aquele conteúdo. Quando ele levou e pesquisou, ele viu que aquilo era um testamento, onde a patroa dela havia deixado tudo para essa senhora. Então, essa senhora, ela era rica desde quando a patroa dela faleceu, porém ela estava vivendo em pobreza por conta da falta de conhecimento. Assim é como na palavra de Deus. Se nós não temos conhecimento do que está escrito aqui, nós não vamos poder desfrutar. Por quê? Porque a palavra de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, se você não conhece a verdade, você está preso. A falta de conhecimento é uma arma poderosa para que possa impedir você de avançar em coisas que você já poderia estar voando. Se você não tem comunhão com a palavra, se você não tem conhecimento a respeito dos assuntos, dos princípios que já foram estabelecidos no reino espiritual, para que você desfrutasse de bênção, você não vai desfrutar, infelizmente. Por quê? Porque Deus vela pela sua, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Porém, se você não tem conhecimento daquilo que você tem direito, você não pode colocar culpa em Deus, que você não está ainda desfrutando daquilo que você tem direito. Por quê? Porque se você colocar culpa em Deus porque você está andando em falta-lhe conhecimento de saber que Jesus Cristo se fez pobre na cruz para que nós fôssemos feitos ricos. Então, o preço que foi pago para que nós fôssemos ricos já foi dado na cruz. O valor que era necessário para que a riqueza chegasse até nós já foi pago na cruz. Se nós não soubermos disso, nós vamos estar andando em miséria espiritual e em miséria financeira, infelizmente. Ah, mas eu não vivo em miséria financeira. Ei, mas deixa eu te contar um segredo. Você poderia estar vivendo algo muito melhor. Às vezes a gente está andando bem, tudo pago, contas em dia,
Só que existe um nível, amados. A gente está falando aqui desde o início da série, existem 2 níveis de bênção. A bênção número 1, que é você receber, e hoje nós vamos falar muito rapidamente a respeito disso, que é sobre o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Vocês já ouviram falar nos nomes redentivos de Deus? O El Shaddai é um dos nomes redentivos de Deus, que quer dizer o Deus mais do que suficiente. E se você for ler Gênesis 12, eu não vou abrir com você por conta do tempo, que ainda não dá, mas vamos abrir Salmo primeiro. Vamos começar por aqui. Eu vou falar um pouco a respeito do El Shaddai, para que você entenda a respeito dessa questão de saber que existe um Deus que é mais do que suficiente na sua vida. Para quê? Para que você ande na bênção nível 1, que é saber que você já é abençoado por Deus. Abriram aí Salmo 1, versículo 1? Salmo 1, versículo 1. Eu vou ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Qual é o resultado disso, de meditar na lei de dia e de noite? Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz, ou então tudo quanto ele fizer, prosperará ou será bem-sucedido. Esse é o resultado daquele que tem comunhão com a palavra. É aquele que não tem comunhão com uma conversação ruim. É aquele que não tem comunhão com pessoas que só vivem em discursos de trevas. Por quê, amados? Porque a luz, eu vou falar a respeito de luz. Cada lâmpada dessa, ela tem uma potência chamada watt. Só que também cada lâmpada dessa, ela tem uma capacidade de luminescência chamada lúmens. Uma lâmpada só dessa não consegue iluminar todo esse ambiente. Por quê? Porque são necessários vários lúmens para que esse ambiente fique aceso. Amém? Vocês estão entendendo? E também é necessário uma potência muito grande para que todo esse ambiente fique aceso. Nós somos como uma lâmpada. Nós estamos aqui iluminando o nosso ambiente onde estamos. Se nós apagarmos todas as luzes aqui e acendermos somente somente esse pedaço vai ficar iluminado, o resto vai ficar penumbra. Então, o que a gente faz? A gente acende outras lâmpadas para que um espaço maior seja iluminado. Assim somos nós, os cristãos. Quando nós nos unimos com outras pessoas que são luzes, nós conseguimos expandir o campo de luminescência. Nós aumentamos o raio de luminosidade no ambiente. Mas se você que é luz se junta com trevas, você fica isolado. Você é um ponto de luz no meio das trevas. Amém, amados? Muito mais fácil é você achar um local com muita luz. Uma pessoa que está perdida, ela busca um local com muita luz. É muito mais fácil ela achar do que ela achar somente um ponto de luz, vamos dizer, no meio de um deserto. Um ponto de luz no meio do deserto é muito difícil da pessoa enxergar. Porém, se houver uma cidade edificada no deserto, ela vê de longe. Assim somos nós, igreja. Você é um só indivíduo, você não é igreja. Você é membro isolado. Porém, quando nós estamos em reunião com os santos, nós nos tornamos a eclésia, a igreja. O lugar onde pessoas importantes deliberam a respeito de assuntos. Eclésia significa isso, uma assembleia. Amém, amados? Eu nem ia falar isso, mas falei. Recebe aí do Senhor, que Deus é bom. Então, voltando para a ministração, eu falei a respeito do El Shaddai. Em Gênesis 16, Abraão, antes ele havia recebido a promessa do Senhor que ele seria pai de multidões, pai de nações. Porém, talvez por conta do tempo que foi passando, Abraão ele se viu talvez na necessidade de fazer algo. Assim como nós também às vezes ficamos ansiosos para que a promessa do Senhor aconteça, a gente acaba se antecipando para que isso aconteça. Tentamos ajudar a Deus. Não que às vezes não haja algo que nós precisamos fazer.
Sim, nós precisamos fazer algo. Porém, quando Deus te dá uma promessa, muito mais importante é você obedecer os comandos do Senhor do que tomar atitudes próprias. Por quê? Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e o caminho dele é reto. E se você for guiado pelo Espírito, qual é a função do Espírito Santo? É guiar o homem em toda... Então, se ele te guia em toda a verdade, você não vai cair em caminhos de mentira. Você não vai ser enganado pelo caminho. Abraão aqui, em Gênesis 16, ele tentou, vamos dizer assim, dar um jeitinho para que a promessa de ser pai de nações se cumprisse. Como? Ele e Sara foram e recorreram à serva. Eles foram e Abraão foi, coabitou com a serva e teve um filho com ela. Porém, se você for ver na história, esse filho se tornou uma nação? Se tornou. Porém, é uma nação que dá muito trabalho. E deu muito trabalho. Por quê, amados? Porque todas as vezes que a gente quer dar um jeitinho para fazer com que as coisas aconteçam sem ter uma orientação do Espírito, a gente vai sofrer um certo tipo de dano. Muito melhor é obedecer, entender que o El Shaddai, o mais do que suficiente, está com tudo pronto para que a gente desfrute. Então, Deus, em Gênesis 17, aparece a Abraão e fala, rapaz, eu vou te dar um filho, eu não falei com você que ia te dar um filho? Sara vai ter um filho. E assim aconteceu. Sara teve um filho, esse filho, ele era Isaac. Isaac teve um monte de filho. Foi? Foi ou não foi, amados? Não foi, amados. Isaac teve 2 filhos. Vocês não estão lendo a Bíblia. Vocês estão comendo o que em casa, gente? Então, Isaac, ele teve 2 filhos. Um dos filhos se chamava Jacó. Jacó teve seu nome trocado para Israel. E esse homem teve muitos filhos e se tornou multidão. Então, a promessa foi cumprida quando Abraão e Sara descansaram o coração, confiaram no Deus mais do que suficiente, e quando eles confiaram, o filho veio. A promessa se cumpriu. Amém, queridos? Então, a gente precisa entender que, para que a promessa se cumpra, a gente tem que colocar o nosso coração no lugar de confiança e dependência do Pai. Por quê? Porque Deus é o maior interessado no nosso sucesso. Aí, Deus é tão bom que quando a gente está querendo dar o nosso jeito, Ele levanta um profeta. Graças a Deus pelos profetas. Diz, graças a Deus pelos profetas. Ele levanta um profeta e o profeta faz o quê? Olha, amado, Deus te deu uma promessa. Não vai por aí não, rapaz. Volta aqui para o caminho que o Senhor te deu. O profeta vem e te dá um alerta. Volta para o caminho que Deus já te deu. Não é bom, Deus? Não é bom ser obediente ao Senhor? Porque, amados, Deus quer cuidar de você. E o Jeová Jirê? A revelação do Jeová Jirê chega quando? No Antigo Testamento. Chega quando Abraão, ele foi colocar o seu filho, ofereceu o seu filho como sacrifício a Deus. E ele, de todo o coração, confiou em Deus e ofereceu o seu filho, deitou seu filho no altar para que fosse sacrificado, porque ele cria que, ainda que ele sacrificasse o seu filho, o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo. Então, amados, esse nível de confiança é o nível que o crente precisa andar para que ele desfrute do sobrenatural de Deus. Quando ele ia sacrificar o filho, o Jeová Jirê, que significa o Deus que tudo provê, ou Deus provedor, proveu um cordeiro para ser substituto do filho de Abraão. Assim como é Jesus. Jesus, ele foi provido por Deus como o cordeiro que se tornou o nosso substituto. Morreu em nosso lugar. Amém, queridos? Então, quando confiamos em Deus, nós acabamos, nós, graças a Deus, desfrutamos do cumprimento da promessa. E eu quero ler com você Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Todos abriram? Romanos 4, 16 diz assim: portanto, é pela fé
para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Repita comigo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amado, está aqui um segredo. O primeiro, não duvide, amado. Se o Senhor te prometeu, não duvide da promessa, ainda que esteja demorando um pouco, segundo o seu entendimento. Faça como Abraão. O diabo, ele sempre vai querer chegar e falar assim, aí, tá vendo a promessa que ele te deu? Fulano te deu, o pastor entregou, o profeta, o apóstolo, o ministro das galáxias te entregou uma profecia. E isso é furada. Até agora não cumpriu. 30 dias, 43 minutos e 8 segundos. Não vai acontecer mais não. Amados, faça como Abraão. 100 anos o homem tinha. Naturalmente, os dois já não tinham condição de ter filho nenhum. E outra coisa, Sara era estéril. Então, ainda tinha um agravante. Sara não podia ter filho. Porém, eles não tiveram um ato de incredulidade, não andaram em descrença na promessa do Senhor. Mas eles, em fé, o que eles faziam, independente da circunstância, eles davam glórias a Deus. Então, Abraão se fortalecia como? Declarando em fé, porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir o que havia prometido. E ele falava, toda vez que a circunstância dizia o contrário, Abraão olhava para a circunstância e dizia, glória a Deus. Por quê? Porque eu creio na promessa se cumprindo em minha vida. Isso é fé, amado. Fé é olhar para as coisas e você ainda não está vendo, mas você já sabe que aconteceu. A fé, ela constrói no mundo sobrenatural aquilo que você quer e traz para o natural. A gente precisa entender que todas as coisas foram criadas como? Pelo sobrenatural. Porém, nós fomos criados com um corpo natural. Antes, o corpo era glorificado. Era um corpo que não morria. Então, Adão, ele tinha um contato com o sobrenatural direto. Porém, quando pecou, o homem passou a viver somente no natural. E a humanidade foi andando ao longo da história no natural. Com isso, a humanidade acabou se atentando mais, se acostumando mais a viver com aquilo que é passageiro, que é o natural, do que aquilo que é eterno, que é o sobrenatural. Aí, hoje em dia, sabe o que acontece? O resultado disso é que quando nós estamos na igreja e acontece um milagre, acontece alguma coisa, uma grande bênção, acontece na vida de alguém, um grande testemunho, a gente fica como? Meu Deus, que coisa maravilhosa! Não que não seja para a gente se alegrar, glorificar o Senhor. Claro, é muito bom que você faça isso. É até correto. Porém, amados, a gente não precisa ficar, nossa, que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque o sobrenatural era para ser natural na nossa vida. A gente tinha que andar como Cristo. As coisas que nos admiravam eram coisas do natural, da incredulidade das pessoas. Por quê? Porque Cristo andava em sobrenatural o tempo inteiro. Se você for ver os discursos de Jesus Cristo, que ele se admirava, não estou dizendo do centurião, que ele se admirou da fé do centurião. Ele teve fé em Jesus, declarou aquilo que falou que se Jesus mandasse somente uma palavra, o servo dele seria curado. E Jesus falou, olha, nem em todo esse lugar aqui, nem em Israel, em Jerusalém, eu vi tamanha fé. Como eu estou vendo nesse homem, que é um ímpio. O homem era um ímpio. Ele era um gentio, uma pessoa que não tinha comunhão
com Israel, não era um judeu, ele era um romano, um centurião. Porém, aquele homem, ele creu naquele que estava falando. Ele creu no poder que havia em Jesus Cristo. Mas, de outras formas, em outras circunstâncias, Jesus ficava admirado com tamanha incredulidade daqueles que andavam com ele, vendo todos os milagres. Imagina Jesus aqui hoje, olhando para nós, o que ele diria? A gente, tem uma conta para pagar, Jesus. Poxa vida. Eu imagino Jesus olhando para mim e para você, falando assim, até quando eu vou estar com vocês? Era isso que ele falava, amados. Por quê? Porque ele veio mostrar que o nosso meio de vida, o nosso modo de viver é o modo da fé sobrenatural. É o modo onde você fala, ei Pedro, vai lá no mar, joga um anzol e vai ter um peixe com o recurso que é necessário. Até que seja injusto o que eles estão pedindo. Porém, nós temos um recurso até para pagar isso. Isso é andar em superabundância. Quando o diabo acha que te armou uma cilada, o Senhor, ele causa um efeito contrário na cilada do diabo. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem é filho aqui? Quando Jesus estava aqui, o Pai era glorificado nos atos que Jesus fazia. Porém, Jesus foi, enviou para nós o poder, e hoje o Pai é glorificado através dos atos que nós fazemos. Você é aquele que foi chamado para promover os milagres. Você é o que foi chamado para promover a prosperidade, amados. Amém? Então, prosperidade, na prática, ela vem através de quê? O que eu falei no início, através da sabedoria, do conhecimento da palavra. Se você busca o conhecimento da palavra, busca a sabedoria, amados, você vai andar desfrutando das bênçãos extraordinárias que já estão disponíveis para você. Eu estava trabalhando em um lugar e quando eu estava para sair desse lugar, uma palavra foi lançada. Quero ver se vai arrumar mesmo um trabalho assim, fácil, não sei o quê. Amados, eu fiz como Abraão. Está aqui, minha esposa está lá atrás, a Ju também mora com a gente. Eu estava em casa, como que eu estava em casa? Em paz, amados. Em paz. E eu ficava assim, não, o Senhor já tem o meu trabalho. Queridos, estava em casa, esperando um telefonema tocar. Aí o Senhor falou comigo assim, você já botou um currículo? Eu falei, não, vou botar um currículo. Fui e coloquei um currículo na internet. Pum, eu coloquei um currículo, deu 10 minutos, um homem me ligou. E com uma conversa de mais ou menos uns 30 segundos ele me contratou. Ganhando mais do que eu estava ganhando. É porque eu sou bom? Não, amados. É somente porque eu ouvi uma instrução e cumpri. Em que eu sou diferente de você? Nada. A gente precisa aprender que nós somos iguais, temos os mesmos direitos em Deus. Todos nós temos o mesmo kit do sobrenatural, da capacidade de produzir riquezas. A capacidade geradora que Deus tem, Ele colocou em nós. É chamado de Espírito Santo. E a unção é o poder para que nós promovamos o milagre, o extraordinário, seja o que for, para que você seja provido. A grande questão é que se a gente ficar calado, é igual um bebê. Se o bebê não chora, ele não está com fome. Não estou dizendo que você tem que ficar chorando, amados, mas você tem que abrir a sua boca e declarar aquilo que você quer. O bebê, ele chora porque essa é a linguagem dele para pedir o recurso. E você, o que você faz? Você chora também? A sua linguagem para pedir o recurso é como? Pai, te dou graça, Senhor, porque o recurso para essa conta já está na minha conta. Obrigado, Senhor, pelo dinheiro chegando do leste e do oeste. Obrigado, Senhor, pela tua provisão me alcançando. Porém, existe algo maior do que você andar no El Shaddai, no mais do que suficiente. Que é você andar, amados, na unção do Jeová Jireh. Por quê? Porque a unção do Jeová Jireh, ele faz de você não aquele que só recebe a bênção, mas aquele que provê a bênção. Então, quando você anda na unção do Jeová Jireh, você tem
para dar. E quanto mais você tem, mais você dá. Quanto mais você dá, mais você tem. Essa é a maior sabedoria que há na nossa vida. Que possa haver, que possa existir na nossa vida. Por quê, amados? Porque a palavra ela é infalível. Todas as vezes que eu retive, todas as vezes que eu segurei o recurso com medo de falta, porque eu ouvi a voz que não deveria ter ouvido, todas as vezes eu andei em falta. Porém, todas as vezes que eu estava sem tanto recurso, e eu, por fé, andando em fé, eu semeei na vida de alguém, na igreja. Amados, eu vou contar um testemunho para vocês, para a gente finalizar com esse testemunho. Eu conheço um homem, esse homem ele é pastor, e ele havia financiado a sua casa. Ele havia financiado a sua casa e havia muitas prestações para ele quitar. E aquele homem, ele trabalhava, ele era empresário, e ele estava juntando um dinheiro na sua conta para que ele pudesse amortecer a dívida. Porque no Brasil, se você tem um financiamento, todos aqui são portugueses? Todos aqui são brasileiros? Não, tem a Aninha aqui que é portuguesa, deve ter algum outro português aqui que eu não estou vendo agora. Porém, no Brasil, pastor é português, opa, pastor está aqui, ele é outro português ali atrás, Liz é portuguesa, é verdade. É verdade. Então, um sinal sobrenatural lá atrás, mas não deu. Ah, então, tem português na internet. Podia ter baixado a máscara e falado, internet, eu conseguiria ver melhor, porque com a máscara não dá, irmão. Só com os dons do profeta. Então, até me perdi. Então, no Brasil, existe uma forma de você pegar o seu empréstimo, o seu financiamento, e você dá um certo valor, um determinado valor, e você diminui as parcelas que você precisa pagar. O valor ou você diminui o número de parcelas, ou você paga esse valor e refinancia e tem uma parcela menor. E essa pessoa, esse meu amigo, ele estava com esse recurso guardado. E ele foi para um culto, amados. Sabe que quando a gente está aqui envolvido na unção coletiva, igual a gente está aqui hoje, o Espírito Santo, ele gera para nós oportunidades de prosperidade. Quando a gente está aqui na unção coletiva, ele gera para nós oportunidade de você andar no sobrenatural financeiro. Amados, ele estava lá no culto. Ei, aleluia, porque ele se joga mesmo. Aleluia, não sei o quê. Rafael conhece, eu não vou citar o nome. Rafael, aqui, meu amigo lá do Rio de Janeiro, está aqui, chegou hoje, nos visitando na Igreja Verbo da Vida Porto, na nossa igreja linda, nova, na nossa nova casa, que também será a nova casa do Rafael. Então, ele estava lá adorando, se derramando aos pés do Senhor, e o Senhor falou com ele assim, ei, vou dar um exemplo de um valor, pega aqueles teus 5.000 euros e 37 cêntimos, até as moedas, pega e dá para fulano. Apontou para uma pessoa e falou, dá todo esse dinheiro para fulano. Aí ele, Senhor, começou, ô pai, pede um pouquinho menos. Ele não é uma pessoa presa a dinheiro, a recurso. Não, ele é desprendido. Se o Senhor fala com ele, ele obedece. Porém, era algo muito... Existia algo, era um Isaac a ser sacrificado, a ser entregue ao Senhor. Era algo que era doído. E ele ficou naquela, ai meu Deus, mas não sei o quê. E o Espírito Santo falando com ele, rapaz, entrega esse valor, os 5.000 euros e tantos cêntimos para esse homem. Ele obedeceu. Ele foi lá, Senhor, vou te obedecer, porque eu sei que o Senhor é fiel. Amados, ele deu o dinheiro para esse irmão. Falou, irmão, me dá a sua conta. Não, ele passou um cheque. Irmão, toma esse cheque, deposita na sua conta. É uma oferta que o Senhor mandou eu te dar. E ele deu essa oferta para o irmão. Deu a oferta, virou as costas e as costas não ficou fazendo conta, amados. Porque se você dá, não faça conta. Amados. Semeie, mas também não semeie crendo que você não vai colher. Tipo assim, vou semear porque... Senhor, estou semeando, mas não quero colher. Não, amados. Isso é irresponsabilidade da sua parte e imaturidade. Se você semeia, você quer plantar, você quer colher. Ninguém planta para não colher. Não, vou plantar lá aquele milho lá, vou deixar o milho estragar depois. Estou só plantando. Não, amados. Ninguém planta para não receber um recurso. Plante, amado, crendo que o recurso já chegou na sua vida. Assim ele fez. Ele plantou o valor e foi andar, foi viver a vida dele. Um belo dia o telefone dele toca.
Senhor fulano, ele, sim, aqui é do Banco Caixa Econômica Federal. Sim, pois não. O senhor tem um financiamento na casa, não é? Ele, sim. Aí ele veio pensando, rapaz, e agora? Aconteceu alguma coisa? Ai, Jesus. Amados, a pessoa que estava do outro lado do telefone falou, sabe o que para ele? Olha, houve um sorteio na Caixa Econômica Federal e o seu contrato foi contemplado, a sua casa está quitada. Amado, é ou não é verdade, Rafael? Rafael sabe quem é. Amados, o valor que ele semeou, que ele estava guardando para quitar a casa, não dava nem para unha. Era um negocinho de nada. O Senhor transformou aquela semente num extraordinário, num sobrenatural, amado. Quitou foi milhares e milhares de reais. Então, assim nós devemos viver em fé. Sabe por quê? Aquele que é sábio, a atitude de um sábio, amado, uma das atitudes, queria chamar o Ministério de Música, uma das atitudes de um sábio é semear em terra fértil. Deixa eu te dizer, não se constrange em semear na vida de alguém, não se constrange em semear e plantar nessa igreja, amado. Sabe por quê? Você não está plantando somente em um lugar, um quadrado, você está semeando naquele que é poderoso para multiplicar a sua semente. A Bíblia fala em 2 Coríntios 9, se eu não me engano, versículo 6, ou é 8, depois vocês procuram. 2 Coríntios 9 diz assim, Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. E a promessa de Ele dar semente ao que semeia e pão para alimento, o que é? É a multiplicação da sementeira. Sabe por quê, amado? A multiplicação da sementeira, quando você semeia uma semente na sementeira, aquela sementeira, ela se torna uma árvore que dá muitas sementes. Então, prosperidade depois dessa árvore dar muitas sementes, você tem muitas sementes e precisa aumentar a sua sementeira. Quanto mais se semeia, mais se colhe, mais se semeia. Isso é andar na revelação do Jeová Jirê. Quando esse homem, ele depositou uma semente na terra, num solo onde o Espírito Santo mandou ele depositar, o Senhor multiplicou a sementeira dele. O Senhor fez com que aquilo que ele achava que estava muito longe para acontecer, acontecesse assim. O que você está esperando acontecer?